Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui. Afinal, todos que vêm aqui são muito especiais. Mas hoje eu tenho o contador e professor Fernando Anciotto, da Delta Contabilidade. O professor Fernando, ele veio aqui, eu convidei, para que ele explicasse de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, como é que a reforma tributária vai influenciar no dia a dia, tanto das empresas, de organizações em geral, tanto para o consumidor. Não é mesmo, Fernando? Boa tarde, Henrique. Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem. Bom. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente a reforma tributária ela veio para mudar a forma da tributação do brasileiro. Certo. O bicho vai pegar por todo mundo. Então não é só fama de mal. Não. O lobo mal realmente tem a cara de mal. Porque nós ouvimos muito, Fernando, esse papo, vai ter reforma tributária, e às vezes isso fica muito complicado para nós entendermos, nós que não somos da área de contabilidade, de entendermos como isso vai se dar e principalmente vindo de uma situação já complicada que era o sistema tributário antes dessa reforma. Sim. A reforma tributária, ela vem com o viés de ela fazer uma tributação no consumo. Então, a expectativa é que todo o consumo seja tributado. E como a gente tem a escala de consumo, o que a reforma veio fazer? Ela não quer fazer a bitributação dentro da cadeia. Aí que surgiu o IVA dual. Tá, o que seria a bitributação? Que eles não querem fazer. Isso. Então, seria aquilo quando a gente comprava um produto. Certo. Então, eu comprei essa taça e essa taça eu paguei R$10. Ok. Desses R$10 eu paguei o imposto. Quando eu vou vender, quando eu comprei por 10, eu paguei o imposto. Ok. Se eu sou lucro presumido ou lucro simples nacional, quando eu for fazer a venda por R$20, certo, eu vou pagar imposto sobre 20. Perfeito. Mas eu não vou ter o crédito sobre os 10. Então, há uma bitributação disso daí. Perfeito, entendi. Entendi. E com o sistema da reforma tributária, quando eu comprei essa taxa por 10, eu vou ter o crédito dos impostos sobre os 10. E eu vou pagar sobre os 20. Então, ou seja, eu vou pagar sobre o meu ganho, sobre o IVA, sobre aquilo que for o valor adicionado do meu produto. IVA. Do imposto do valor adicionado. Do valor adicionado. Isso. Então, é isso. É sobre o que eu estou adicionando de ganho naquele produto. É isso que é o IVA. Perfeito. De uma maneira prática, então, você vai estar comprando por 10, você vai ter um imposto, um crédito em cima desses 10. Sim. Aí, quando eu vender por 20... vou ter o débito do imposto dos 20. Eu vou ter o débito do imposto do 20, onde eu vou poder usar esse crédito do imposto dos 10. Ou seja, você pagou sobre R$10, que foi o seu ganho. Certo. Muito parecido com o que a gente tem hoje no ICMS. Muito parecido com que já era complicado. Eu lembro que ICMS nunca foi uma coisa muito fácil. Não, ICMS é uma outra loucura, né? É uma outra loucura. E aí decidiram, vamos pegar essa loucura e vamos fazer isso virar no dia a dia de todas as pessoas. Exatamente. E a reforma tributária, ela vem hoje para colocar duas situações. A gente tem 4 impostos que elas vão entrar na reforma tributária. Então, a gente tem 2 impostos federais, um estadual e um municipal. Os 2 federais são o PIS e COFINS. Ok. Que o PIS e COFINS serão substituídos pelo CBS. CBS. Contribuição de Bens de Serviço. O IBS, Imposto de Bens e Serviço, que é o ICMS do Estado e o ISS da Prefeitura. Isso. Perfeito. Tá? Então, todos esses impostos, a partir do ano que vem, vão começar a ser recolhidos para a União, e lá na União vai haver a segregação disso daí. Ou seja, de 4 impostos vai virar 2. Exato. Mas que vai cobrar
vão ser cobrados. Só vai mudar o nome de 4 para 2, somando 2 mais 2. Exatamente. Em vez de 4, são, é isso. Não há, com 2. Não há uma expectativa de redução da carga tributária. Perfeito. Fala-se em reduzir, mas teoricamente não. Tem alguns que pegam e falam, não, isso vai acabar reduzindo impostos, etc., mas isso não é uma luz no final do túnel tão em tese, quem sabe? Exatamente, mas na prática... Em tese já é horrível, quem sabe é pior ainda. Por exemplo, né, existe uma estimativa de empresas de serviço que o imposto pode chegar a 28%. Certo. Então é muito alto, né? 28%. 28% é um pouco menos de um terço do que você ganha. Exatamente. Então, você pagar 28% do seu lucro para o governo é bastante dinheiro. Muito dinheiro, cara. Então muito dinheiro. É isso tem daí. Muita gente fazendo conta louca agora, não tem não, Fernando? Ah, sim. É que a reforma tributária ela vem numa complexidade que ela não dá uma certeza para o contador, até para o advogado tributarista, para o empresário, para que ele possa estar podendo fazer um planejamento mais assertivo. Sim. Porque ela deixa em aberto quais serão as alíquotas nos anos seguintes. Certo. Então a gente tem um ano que vem o CBS tendo uma alíquota já deixando de ser tributado a alíquota do PIS e COFINS, unificando os dois, então vai ser uma alíquota única. Certo. Mas para 2027 já pode mudar, para 2028 já muda. Ou seja, segurança nenhuma. Não temos. A lei não dá essa segurança para a gente. Nossa, muito difícil, hein, Fernando? Cada vez mais complicado, então. Sim, exatamente. Porque a gente fala até de segurança jurídica em tudo isso, né? De mudança, você está afetando a economia de uma forma muito, muito incisiva, e você não tem controle do que o ano que vem vai acontecer. Exatamente. Eu acredito que o modelo da reforma tributária, eu acho que uma reforma tributária é necessária no Brasil. Certo. Não, né? Isso sem dúvida. Exato. Mas a gente precisaria de uma reforma tributária que ela viesse a simplificar a vida do empresário. Sim. Né? E que ela trouxesse mais segurança jurídica, que ela trouxesse um benefício de, com isso, com essa redução de encargos, de tributos que nós temos, que diminuísse também, vamos dizer, o trabalho do agente público. Sim. E com isso pudesse haver uma redução tributária. Houvesse um custo menor da máquina para que o contribuinte seja beneficiado. Sim. E o beneficiado não é o empresário. O beneficiado é a população. É o consumidor, é quem compra, quem consome. Exatamente. Ele que paga a conta de verdade, né, Fernando? Quem paga o imposto. Essa história que é o empresário que paga imposto, tudo bem, pode ser ele o responsável pelo pagamento. Sim. Mas quem paga é o consumidor. Quem paga é quem compra. Quem paga é quem compra. Então, se eu tenho esse celular para te vender e aumentou em 10%, eu vou aumentar em 10% o valor do meu celular. Com certeza. E quem vai pagar é quem vai comprar. Exatamente. Ou seja, quem sofre sempre é o que eu vejo muitas vezes, Fernando, algumas pessoas ou mal intencionadas ou ignorantes. Né? Porque tem um ignorante que não sabe, esse tudo bem, né? Mas tem um mal intencionado, né? Que sabe, mas não maqueia, que sempre fala, não, é muito importante aumentar os impostos, o empresário ganha muito, o empresário ele tem muitas vantagens, etc., mas na verdade quem morre é o consumidor final. A gente tem que, eu penso assim, né, Henrique, existe essa história de se levar que o empresário é o vilão da história no Brasil. Sim. E tal. Cultural, né? É isso, é uma cultura que se criou aqui no Brasil. Mas, veja só, se o empresário paga 10 de imposto e ele vai pagar 15, ele não vai tirar do lucro dele. Às vezes ele nem tem isso no lucro dele para tirar. Perfeito, Então ele vai cobrar de alguém. E esse alguém que vai ser cobrado é o consumidor final. Sim. Vai ser o próximo da cadeia, e esse próximo, se não for o consumidor final, vai jogar, até que Sim. vai chegar no colo de quem paga a conta. Quem paga a conta é quem consome. Como dizem, Sim. quem paga a conta é o povo. Perfeito. É isso aí. E em vez, então, você acha que a gente está indo, que deveria estar indo para outro caminho?
Olha, eu penso que a gente poderia ter uma reforma tributária mais simplificada, que simplificasse os tributos, de forma unificasse os tributos. Sim. Posteriormente, a gente tentar ver uma redução. Agora, essa reforma tributária, da maneira como ela veio, a gente não vai ter uma simplificação, né? O empresário, ele vai ter que entender muito bem o negócio dele, saber muito bem de quem ele está comprando, saber detalhes sobre parte tributária, porque isso vai estar no dia a dia dele. E detalhe, é o empresário que tem que saber, né? É o empresário. Antigamente ele não tinha que ter. Ou seja, vem mais uma competência que o empresário ele vai ser obrigado para ter uma boa gestão, uma gestão mais acertada, uma gestão em cima do bom resultado, ou Sim. seja, é mais uma competência que ele vai ter que ter em cima do planejamento dele. Exatamente, Henrique. De produção. Porque o que acontece? Falar para você, empresário, para você começar a entender um pouco sobre essa reforma. Essa reforma ela veio para te falar o seguinte: quando você comprar o seu produto, você vai ter direito a um crédito, como a gente falou aqui. Só que você só vai poder usar esse crédito se o teu fornecedor pagar o imposto, Henrique. Se o fornecedor do empresário não pagar o imposto, ele não pode utilizar o crédito. Ou seja, o governo está transferindo para você uma responsabilidade de você também cobrar o teu fornecedor para que seja adimplente com o fisco. O fisco quer inadimplência zero. Perfeito. Tá? Então, a partir desse momento, se o teu fornecedor não pagou o imposto, você não pode se creditar. Se você não se creditou, você já perdeu, vamos dizer, arredondando para cima, 30% do seu custo do produto, porque você não pode se creditar desses 30% se o teu fornecedor não pagou. Exato. Então, você já tem um custo a mais de 30%. Quando você vender o seu produto, a alíquota é cheia. Espera aí. Quer dizer que você é meu fornecedor. Vamos explicar para a criança o negócio. Vamos lá. Tá. Vamos desenhar. Vamos desenhar. Então, você é meu fornecedor. Fui lá, fiz uma compra de matéria-prima, seja lá do que for de você. Aí lá eu tenho, eu teria um crédito, vamos colocar, de 10% do valor da compra. Tá. Ok? Então eu comprei 1.000, eu tenho um crédito de R$100. Uhum. Esse imposto é você que tem que pagar. E eu como fornecedor. Você como fornecedor. Caso você, por má índole, por ter esquecido de pagar esse imposto, vai ser cobrado de mim. Certo. Ou melhor, não vai ser cobrado de mim. Eu não vou poder utilizar esse crédito de R$100 porque você não pagou. Exatamente, Henrique. É isso aí. Essa é a lógica. Se você pagou, beleza. Ótimo. Se eu não paguei, você também não pode se creditar. Ou seja, o risco do governo está passando para o contribuinte. Que esse risco é do governo. Que negociação do governo. A gente ganhou um sócio top. Nossa, perfeito. Com direito a voto. Direito a voto é boa. É isso aí. Cara! Então, assim, imagina você, empresário, você fazer uma conta do seu produto que você está vendendo. Como é que você vai pegar e falar assim, olha, eu paguei R$10 nessa taça. Vou vender ela por R$20. Tem 10%, como o Henrique falou. Então, eu tenho um crédito de R$1. A hora que eu vender, eu tenho que pagar R$2. Sim. Mas pelo meu ganho era para pagar R$1. Perfeito. Ou seja, meu imposto pode dobrar se o meu fornecedor não pagar. Como é que eu vou fazer a conta do meu custo? Como é que a gente vai fazer isso daí? Com esse risco todo. Isso. Então, assim, é uma conta que, por mais que o contador queira ajudar o empresário, é no dia a dia dele, está na gestão do empresário isso. Então, se o empresário não tiver esse conhecimento mínimo sobre como fazer isso, quanto que é o imposto, como é que ele vai fazer essa operação, ele vai sofrer muito, Henrique.
Perfeito. E vai custar muito caro para o empresário. E ele vai jogar esse risco para quem? Para o consumidor. Para o consumidor final. Quem paga é o povo. É isso Para o aí. consumidor final. Exatamente. E você acha, Fernando, você já está aí há muito tempo no mercado, teu escritório está há mais tempo que você no mercado, né? Me fala uma coisa, você acha que os empresários, desde o pequeno até o maior, estão preparados para isso? Infelizmente, não. De modo geral, o empresário... no Brasil, adotou-se uma cultura também, Henrique, de que tudo que é tributário, deixa para o contador, depois ele resolve. Perfeito, né? Perfeito, E perfeito. Afinal, existe contador para isso, né? paga o meu contador para isso. Eu pago o contador para isso. Porém, vou falar de novo para você, empresário. O contador, ele vai estar lá no escritório dele, na salinha dele, entupido de alguns papéis e computador e tela para todo lado para ele fazer o trabalho dele. Certo. E ele talvez não consiga estar ali no seu dia a dia. Então, assim, isso de deixar para o amanhã, a operação vai ocorrer hoje. Perfeito. Tá? Empresário, hoje, a tributação do Brasil, a declaração da sua dívida, o contador faz quando ele envia as informações para o fisco, quando ele manda as informações para gerar o seu DASEM. Lá no final do mês. Isso. Fazer o seu SPED. Soma todas as notas. Isso. Aí vai fazer as entregas de arquivos, SPED, ECD, REIN, CTF Web. Esse momento ele gerou para o empresário a dívida. Sim. Com a reforma tributária, a lei fala que o documento fiscal é confissão de dívida. Ou seja, a hora que você emitiu a nota fiscal, você está devendo. Você está devendo imposto. Não é a hora que o teu contador enviar o papel. Exatamente. Ali já começou o teu problema. Se você deixar para amanhã talvez já virou o mês e amanhã não consegue mais fazer o que era para ajudar hoje. Então, essa rotina do empresário no dia a dia dele, o contador pode auxiliá-lo, instruí-lo, mas ele tem que ter um controle ali da sua empresa para ele poder fazer isso. Perfeito. Então, até de um lado também, o contador ele se torna, a contabilidade ela já é estratégica, mas ela se torna mais estratégica ainda na tomada de decisão. Exatamente. Então, porque sempre a contabilidade foi elemento estratégico, escolher a sua categoria de imposto, fazer formas de você pagar menos imposto, como é que chama? Planejamento tributário. Fazer o planejamento tributário, que era super importante Sim. fazer isso. Porém, agora temos algo a mais, que é a tomada de decisão quase que diária, do dia a dia da organização, em cada negócio que ela está fazendo. Exatamente. Então, quando o fornecedor for comprar a mercadoria, ele tem que saber a tributação do fornecedor dele. Certo. Porque, por exemplo, vamos falar um pouquinho do Simples Nacional, Henrique. Sim, Simples Nacional. Simples Nacional, que depois da mudança ele nunca mais ele nunca foi tão simples. Eu ia falar isso agora, de simples não tem nada. E não ficou mais simples após 2018, quando houve uma reforma, uma mudança na forma de cálculo. E hoje ele ainda continua mais complexo ainda, que com a reforma tributária, eu falei para vocês de 4 tributos, né? E esses 4 tributos vão virar 2. E esses tributos, no Simples, você paga também, Henrique. Sim. Empresário, você que paga Simples, se você olhar no seu DAS, você vai ver separado valor de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, contribuição previdencial patronal, ICMS ou ISS. Você vai ter esses impostos ali, ele está pagando. Tá? E no Simples, você vai ter a opção de pagar a CBS, que é o PIS e COFINS, e o IBS, que é o ICM e ISS, por fora do Simples Nacional. Ou seja, você vai poder apurar esses impostos fora do Simples. Mas qual que vai ser a lógica de eu fazer isso? Vou pagar mais caro? Vai depender do seu negócio, vai depender do seu consumidor, vai depender de quem você trabalha. Porque, por exemplo,
eu disse para vocês que tudo que você comprar, você vai ter crédito, certo, Henrique? Sim, sim. Então, se você é do Simples Nacional e o seu público-alvo são empresários, você, como empresário consumidor desse Simples Nacional, vai querer o crédito, Henrique? Lógico. Então, você, empresário do Simples Nacional, tem que fornecer o crédito para o Henrique. Aí você tem que apurar a IBS e CBS por fora. Então, você calcula IBS e CBS fora do Simples Nacional, como se fosse uma empresa normal. Certo. E os demais tributos, imposto de renda, contribuição social e a contribuição previdenciária, no Simples. Deu um nó. Entendeu? O Simples ficou simples. Cara, que loucura, Fernando. Isso. Então, o empresário do Simples tem que saber o seu negócio. Quem que é seu público? Com quem que você trabalha? Para quem que você vende? Quem que é o consumidor do seu produto? Que se você não souber isso, você pode estar fazendo uma tributação menor, tributando por dentro do Simples, porém, o seu consumidor fala assim, eu não quero mais comprar de você, você vai ter queda de vendas. Perfeito, porque eu não vou ter o crédito. Exatamente. E eu quero o crédito porque eu vou abater no outro imposto que eu Ou tenho. se você tiver o crédito, ele é pequeno, que vai ser dentro do que o Simples fornece de crédito. Sim. Aí você fala assim, não, mas o outro me dá um crédito maior. Ah, mas vou ter que aumentar meu preço. Bom, aí é uma outra questão. Senhores contadores, um dia eu ouvi dizer que vocês iam ficar sem profissão. Eu acho que não. Olha, a contabilidade vai mudar, mas não vai acabar. Não tem. Porque isso ninguém... Não, você tem que ter visão estratégica no negócio. Sim. Em tese, nunca foi. Mas a gente sempre teve a ideia, né, do trabalho de contabilidade, ser um negócio mais quadrado, mais delimitado. Agora, não. Sim. O empresário... Uma decisão, uma orientação de um contador pode salvar você ou te afundar de uma forma drástica. Exatamente. Então, assim, o contador, ele pode ajudar o empresário, né? Mas ele tem que ter um conhecimento de gestão, ele tem que ter um conhecimento de mercado, saber o que o empresário precisa também. Certo. E o empresário, principalmente, precisa saber do seu negócio e do que ele precisa, qual que é o público dele, o que ele atinge, quem que ele compra, como é que ele vende, porque isso daí vai fazer toda a diferença, Henrique. Sim. Não vai ser mais só o contador. Faz a conta para mim de quanto é que eu vou pagar de imposto. Eu não sei, depende. Para quem que você vende, quem você compra. Teu fornecedor é do Simples. E se esse fornecedor do Simples não te dá o crédito cheio? Você entende? Então, assim, ou seja, não ficou tão simples. Não, ficou. Além de não ter ficado tão simples, ficou um ponto de interrogação no final de todo o ciclo. Exatamente. Eu não sei o que eu vou ter. Porque Isso. não vai depender só de mim, vai depender do meu fornecedor, vai depender da forma que o meu fornecedor... Não é só dele pagar, mas da forma com que ele paga. Exato. Ele pode pagar da forma dele, ele vai estar tudo bem. Sim, tá tudo certo. Tá tudo certo com ele, mas o teu crédito é muito pequeno ou você não recebe. Aí você tem o livre-arbítrio para trocar de fornecedor. Mas isso é muito complicado, Fernando. Então, por isso que eu falo que a reforma tributária não vai atingir só o contador, Sim. ela vai atingir o empresário. Por isso que eu falo que o empresário precisa entender. E você acha Se ele não entender, vai dar problema. E você acha que os contadores hoje já estão prontos para... Eu sei que você tem uma mega formação. Isso eu tenho certeza. O Fernando é gestor estratégico, tem um monte de formações, né, super bacanas na área organizacional e empresarial, né? Mas, de forma geral, você acha que os contadores estão prontos para... Olha, Henrique... Para ter esse feeling do negócio? Então, eu acho assim, o contador, eu acho que ele está pronto, mas por muito tempo o contador ele se rendeu àquela questão de sempre pagar o menos. Perfeito. E nem sempre pagar o menos é o melhor. Perfeito. Né? Eu falo que existe o passivo oculto. Nossa, muito legal. Fala sobre isso. E o passivo oculto é aquilo que você deixa de fazer de uma forma correta e você começa a fazer algo
sonegação, não emitir uma nota fiscal, não ter o registro de um funcionário, alguma coisa nesse sentido, Henrique. Sim. E a gente sabe que existe no Brasil isso daí tudo. Perfeito, é cultural, inclusive. Isso. Então, assim, queira ou não, você cria um passivo que você não vê, é um passivo oculto. Você está criando um problema que pode ocorrer para você. Perfeito. E com a reforma tributária, esse passivo oculto vai ser exposto, porque o empresário não vai ter pra onde correr. E o contador, ele sempre, muita gente fala assim, contador bom é aquele que faz você pagar menos, mas nem sempre o pagar menos é o melhor. Perfeito, porque às vezes você paga mais, mas tem mais crédito. Exatamente. Não, e você, Henrique, você tem que ter uma segurança, porque você está pagando menos como? De forma legal ou de forma ilegal? O que eu vi de empresa, Fernando, que entrou numas de orientação, má orientação de profissionais, talvez não tão integrados ao que eles estavam fazendo, que falou, não, para de pagar isso daqui, a gente entra na justiça e você para de pagar, e o cara achando que, o empresário achando que não ia pagar mais aquilo. É o vendedor de ilusão. Né? A pessoa vende uma ilusão e tem empresário que gosta de ser iludido. Isso, perfeito, cara, perfeito. Então... De achar uma mágica, né? Achar um milagre. Exatamente, os milagreiros, né? Eu falo que tem pessoas que fazem os planejamento tributário mirabolante. planejamento tributário. PTM. Isso, um PTM aí. Planejamento tributário mirabolante. Tem coisa que não existe, tem coisa que você faz, coloca o empresário, abre uma outra empresa, pega daqui, faz isso daqui, a hora que abre mais 3 CNPJ, e você vê, distribui. A economia que o cara faz não compensa, entendeu, Henrique? Entendi. E até onde é que existe essa economia? Falei, quanto que é a economia e quanto que é o passivo oculto que você está tendo nessa economia? Perfeito. Você tem que ter essa análise. Perfeito. E uma coisa que acontece, Henrique, isso é fato, tá? Muitos empresários fazem conscientemente. Perfeito. Mas tem uma grande parte também que faz assim, eu não sabia que era isso, se fosse isso eu não faria. Perfeito. O que foi levado a concordar com algo que não foi explicado completamente. Não foi explicado os riscos. Então, perfeito. Eu acho que tudo que você vai fazer com o empresário, a forma como você vai fazer uma assessoria, um planejamento, você tem que passar para ele aonde o terreno que ele está entrando. Perfeito. Tá? E ele decide se ele quer entrar ou não. Não é o empresário, não é o contador, perfeito. Não é o advogado, não é o consultor que vai fazer isso daí. Essa decisão é do empresário. Ainda mais, eu sempre falo, Fernando, eu mexo com 3 áreas das 4 da gestão. Eu mexo com RH, com produção e com marketing. Finanças, eu sei finanças, tudo, mas eu acho tão perigoso dar opinião no dinheiro do outro cara, de falar, não, faz isso daqui que vai dar. Se der errado, cara, eu não sei o que falar pro cara. Henrique, uma vez um empresário perguntou, estava numa reunião com um advogado, cliente meu e a gente com um advogado. Escuta esse empresário, isso aqui é interessante para você saber. O empresário perguntou assim, mas, Fernando, o que você faria? Eu olhei, fiquei quieto, falei assim, o que eu faria como? O que você quer saber? Não, no meu lugar, o que você faria? Eu falei assim, não sei. Aí o advogado olhou para ele e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sei qual é a emoção que o meu coração aguenta, eu não sei o que o seu aguenta. Perfeito. Às vezes o que o meu aguenta é muito para você, às vezes o que você aguenta é muito para mim. Então você tem que decidir o que você quer. Isso. Então esse que é o ponto, empresário. Então muitas vezes não adianta a gente falar faz. Você quer, você se sente confortável com a situação? Faça.
tá afim do risco, tá afim do... Isso. É como fazer investimento, cara. Quando você vai lá, tem um cara que gosta de não ter risco nenhum e tem um cara que gosta de ter risco. A minha gerente de banco, ela sempre olha para mim, eu sou o tradicionalzão lá. Toda vez que eu vou lá, ela quer comprar CDB, imóvel. poupança e comprar imóvel. E aí ela olhou para mim uma vez, tinha sobrado uma grana, ela falou, Henrique, tem esse daqui é bacana, tinha a ver com Bitcoin, uma coisa assim, esse é bacana. E aí o olho abre, né? Sempre, quando é bacana, o olho abre. Ela falou, mas não é teu perfil. Em uma semana você vai ter um infarto. Porque você vai ver cair, aí dá uma subidinha, aí cai. No final vai dar certo. Vai dar bom. No final, mas... Entendeu? O que você aguenta. Aí é uma coisa, Henrique, se você perdeu o seu dinheiro. Essa do empresário é diferente, porque se der problema, ele vai ter, sabe quem? O fisco batendo na porta dele e ele não vai gostar. E ele vai falar, legal, hein, o fulano? Olha o que você fez comigo. Olha o que você fez comigo. Exato. Então, essa situação que o empresário tem que estar preparado. Certo. Né? O contador tem que estar preparado. Não só... o empresário também tem que entender, Henrique, que nem sempre a gente vai falar o que ele quer ouvir. É lógico. Opa, é que nem no médico. Exatamente. Você quer ir no médico, você quer que o médico fale, você está excelente, está tudo bem, pode beber, pode comer gordura você quer ouvir. Ele vai mandar eu ir na academia, vai mandar fazer esteira, vai mandar tomar remédio de pressão e tudo isso daí. Isso mesmo. Por sinal, até vou te contar uma, cara. Eu botei um stent há uns 2 anos atrás, botava fora de forma, gordo, fuma, pá. E aí fui no médico, etc. Emagreci, fiz tudo que tinha que fazer. Aí relaxei, né? Aí voltei a engordar, etc. E da última vez que fui no médico, o Dr. Valmir, um grande abraço, eu cheguei lá e falei, nossa, eu vou levar um esporro do médico agora, cara. Sabe quando você vai para levar, você entra já de cabeça baixa, pensando. Pedindo desculpa. Aí ele olhou meus exames, falou, não, tá bom isso, minha vitamina D nunca teve boa, estava explodindo de boa e tudo. Henrique, tá bom. Eu olhei para o médico e falei, como assim, doutor? Tá bom. Não, tá tudo, continua do jeito que você está. Você tem que emagrecer e você tem que parar de fumar. De resto, tudo certo. Ok. Eu saí num bode do consultório do médico, cara, falei, meu, como assim tá tudo bom? Eu achei que tá tudo errado. Eu achei que tava tudo errado. Então eu já entendi o pensamento contrário, entendeu? Isso. Né? E aí, voltamos lá, desculpa aí, gente, ter desviado, que eu lembrei como é que fala? Da frustração que você tem quando o negócio não rola. É isso. Uma vez um cliente meu falou assim, você é muito pessimista. E outro cliente falou assim para mim uma vez, Fernando, você tem que fazer as coisas para ajudar a gente. Eu falei assim, olha, tudo existe limite e existe um ponto, eu não posso colocar vocês num risco. Sim. Que você não é o seu perfil, né? E também não é o meu perfil de pegar o cliente e levar ele por um caminho que ele vai... Que lá no final vai dar problema. Então, assim, e não é ser pessimista, é você falar a realidade. Você tem que falar o risco para o cliente. Sim. Que a hora que ele sabe do risco, né, você sabe o que você vai fazer. Quem tem que definir a aposta é ele. Se ele quer não pagar imposto, o problema é dele. A sua orientação foi dada. Exatamente. Entendeu? E agora, se der problema, quem fez a aposta é o cliente. E outra coisa, não pagar imposto é a pior coisa que você faz. Sim. Pegar dinheiro no banco para pagar o imposto é mais barato do que a dívida tributária. Jura, Fernando? A dívida tributária, com 2 meses, você tem 30% de multa e juros. Vixe. Fora a correção que vai dar de Selic todo mês dos impostos atrasados. Então, assim, normalmente a dívida tributária ela é mais cara do que pegar empréstimo em banco.
Que hoje você consegue empréstimo no juro menor e um e pouco por mês ali. E o nosso estado está cada vez mais sedente, né? Mais sedento, não sedente, mais sedento. Tá. É que o estado tá grande, né? Então a gente... Que também já é uma característica nossa também. Mas eu espero, Henrique, com a reforma tributária também, que o brasileiro se conscientize e a gente comece a cobrar também, né, os nossos direitos. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Porque a gente... o brasileiro se acostumou a dar o jeitinho. Sim. E, também eu sonego, eu não pago tudo. Tem uma meia-culpa na história. Isso aqui eu recebo por fora, tal, e assim deixa. E com isso a gente foi se acostumando, né? E a classe política cada vez aumentando mais, aumentando suas regalias, aumentando isso daí tudo, benesses para todo lado, bolsa aqui, bolsa lá, bolsa aqui. Alguém paga a conta, né? Essa conta chega, entendeu? Assim, não existe nada que você faça que o dinheiro não saia do seu bolso. Tudo que o governo faz, ele sai do seu bolso. Sim. Se alguém recebe bolsa, alguém está pagando a bolsa. Margaret Thatcher uma vez falou, não existe dinheiro público. Não existe. O dinheiro é do povo. O dinheiro é do contribuinte. É do povo, exatamente. Então, assim, não tem como sustentar tudo isso, né? Então, eles estão colocando isso no empresário e o empresário vai repassar. E cada vez vai ficando mais caro, e a gente vai ter essas situações, né? Você comentou comigo uma coisa bem bacana, eu acho bacana porque é uma organização, etc., que a Receita Brasileira é a top. É a top. Receita Brasileira, olha, eu ouso dizer que é a mais organizada do mundo. O sistema tributário do Brasil de fiscalização, eu acredito que não tenha no mundo um país que tenha uma apuração tão certeira quanto a nossa Receita Federal. Sim. Houve muito investimento, né? Muito investimento. Muito. A Receita Federal, hoje, ela tem tudo, né? As pessoas falam muito, né, Henrique? Não estou passando mais pique de não sei o quê, não vou fazer mais aquilo, estou tomando cuidado, estou evitando isso, aquilo. A Receita Federal tem tudo. Certo. Se você emitiu o Pix, ela tem. Se você recebeu o Pix, ela sabe. Se você passou o cartão de crédito, ela sabe. Vixe, Maria. Se você sacou dinheiro no banco, ela sabe. Aprenda uma coisa, não gaste no cartão mais do que você ganha. Isso nunca deu certo, né? Isso nunca deu certo. A Receita tem lá o que você gasta de cartão. Vejam só, não é... Isso daí não é, Henrique, quebra de sigilo bancário, tá? Isso daí, muitas pessoas acham, mas a Receita entra. Não, a Receita não entra. Existe uma obrigação das operadoras de cartão e dos bancos de prestar essas informações para a Receita. Isso. Então, a Receita, ela só recebe a informação, processa, e ela vê as divergências e te notifica. Não tem esse papo, não pode ver. Não, eu ofereço para ela. Henrique, o melhor laxante do mundo é a cartinha da Receita Federal, né? Eu lembro uma vez, cara, eu recebi um dinheiro de uma ação e por viagem, por ignorância provável, eu não... Aquele dinheiro veio, foi e eu não declarei. Aí chegou uma cartinha lá em casa falando, vai ter que pagar. Tem que pagar. Aí cheguei lá e falei, mas eu vou ter que pagar sobre o quê? O cara, sobre isso daqui. Falei, então, mais. Ele falou, então, mais. Aí você quer dividir em quantas vezes? Não, mas você tem que entender. Quantas vezes mesmo você quer? Henrique, é o batom na cueca pelo lado de dentro. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. E uma coisa que meu pai sempre brinca, Fernando, é que imposto é imposto. Sim. É imposto. Exatamente. Não é uma opção. Não, tá ali. Entendeu? E os caras vão te buscar. Quanto tempo a Receita pode retroceder para te cobrar, Fernando? 5 anos. 5 anos. Os últimos 5 anos. Salvo se você não fez nenhuma retificação. Porque ela tem mais 5 anos pós-retificação. Fez retificação, ou seja, eu fui lá, arrumei um número que estava errado, abre de novo mais 5 anos sobre aquilo. Sim, para ela verificar aquela correção que você fez. E você acha que agora, Fernando, uma pergunta estratégica agora, hein? Você que está se arrumando e não quer mais
e quer fazer as coisas certas. Então, o cara agora, o empresário descobriu que ele estava fazendo não tão certo, que havia esse jogo de paga isso, não paga aquilo, que hoje não vai ter como mais escapar. Não vai. Perfeito. E eu quero me arrumar. Então, a partir de agora, esse ano, eu falo, não, vou colocar tudo em ordem. Passou 5 anos, então estamos em 2026 e 2031. Ok? Chegamos em 2031. Comecei a fazer tudo certo agora, ou seja, não tenho como a Receita voltar atrás. Você acha que dá tempo da galera arrumar para não cair? Dá. Henrique, Faça esse monte de coisas que está acontecendo. eu acho que dá. O que acontece? Ou eu não devia estar nem falando isso? Não, deveria. Eu acho assim, esse é o momento que o empresário precisa se preparar. Entendeu? Ele tem esse restinho de ano, né? Nós estamos em março, então nós temos 9 meses, e a previsão é que em janeiro de 27 comece essa mudança da tributação. Certo. Então, se ele não se organizar nesses 9 meses, de ir atrás, entender o que ele precisa fazer, como é que ele precisa fazer essa operação, conhecer os fornecedores dele, entender como é que isso tudo vai funcionar, o ano que vem talvez seja tarde para ele fazer isso. Perfeito. Então ele tem um tempo hábil que ele pode ir conversar e entender. E assim, muitas pessoas às vezes reclamam, né, que o contador não vai na empresa e tal. É que o escritório, da rotina do escritório, é muito pesado, é muita coisa no dia a dia, né? Então você tende a ser mais reativo. Perfeito. Né? Então, e agora a necessidade de ser proativo. Então, exatamente. Só que assim, a gente também não consegue atender a todos num dado momento, de uma vez. Então, quanto antes o empresário começar a falar com o contador, porque o contador também precisa saber qual que é a necessidade do empresário, o que ele precisa. E tem empresário que vem trabalhando e sabe como administrar isso daí. Né? Então, aquele que tem mais dificuldade, que tem um pouco mais de dúvidas, já procura o contador, já faz isso daí, já vai se alinhando. Você acha que não que não fosse, mas se cria agora uma nova, o contador estratégico? No sentido não da estratégia, daquela estratégia de pagar menos impostos. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o contador precisa assumir esse papel. Não é assumir um papel, mas assim, ele precisa ser um consultor realmente da empresa, entendeu? E levar para o empresário o que ele precisa saber. Ó, a lei é essa, é assim que você precisa trabalhar. Entendeu? Porque não é um cara da finanças que faz isso. Exatamente. Não é, o cara de finanças não tem essa competência. Não. Ele nem sabe fazer isso. Entendeu? Então, o contador, ele vai levar essa visão estratégica. Olha que legal, super bacana. Ele vai levar essa visão estratégica para o empresário e ele vai ajudar o empresário a fazer uma gestão mais estratégica, ajudando o financeiro, ajudando tudo. Sim. Perfeito, Fernando. Qual que é o recado que você dá? Estamos chegando no final, Fernando. Qual é o recado que você dá hoje para o empresário? Olha, Pensa num corte aí que a gente vai fazer e vai colocar. Ô, empresário! Olha, eu acho que Se diga. Eu vou falar. O empresário, ele precisa se atentar a caminhar dentro da legislação. A Receita Federal, ela está organizada. O empresário, ele faz amadorismo. A Receita Federal está profissional. Sim. Então, o amador com o profissional, ele perde. Não tenha dúvida nenhuma. Então, não pense que a Federal não sabe. Ela só não consegue. Perfeito. Tá? Mas ela sabe. Ela só não dá conta de ir atrás de todo mundo, mas ela sabe de todo mundo. Exatamente. Se apertar o botãozinho lá do Henrique, ela sabe. Vai aparecer. Tudo. Ela sabe onde você gastou. Onipresente. Sim. Então, o empresário precisa agora ser empresário profissional. E aquela coisa assim, Henrique, o quanto vai custar é o que eu preciso pôr. Sim. Infelizmente, a reforma vai peneirar algumas empresas.
Certo. Mas é assim que vai funcionar. Que coisa maluca, Fernando. Exatamente. Mas, muito obrigado da sua presença, Fernando. Eu já sabia um pouco, mas agora, aqui no final, já estou sabendo muito mais. Não fico muito feliz com as luzes no final do túnel, ok? Mas eu fico feliz de uma outra parte. Como eu sou um cara de gestão, quanto mais informação eu tenho, quanto mais pessoas boas me assessoram, é melhor minha tomada de decisão. Sim, com certeza. Então, eu acho que eu sempre tive muito respeito pela contabilidade, né? Porque ela é que demonstra, querendo ou não querendo, ao final, o seu resultado, pela contabilidade. Sim. E agora, eu ter um contador, um escritório, uma assessoria contábil, que também trabalhe e entenda do meu negócio, entenda do meu fornecedor, entenda do meu ramo, não veja só números também, né? Porque muitos escritórios também só vê números. Tipo, me dá o documento, né? De ver que abre essa área estratégica dentro da contabilidade, ou seja, amplia, não é que abre, ela amplia a estratégia dentro da contabilidade. Entendeu? Ainda mais que virou esse troca-troca de crédito e débito. Exatamente. Ou seja, é uma outra planilha que eu tenho que abrir agora. Mais um controle que tem que ser feito. Mais um controle que eu tenho que ter feito e, dependendo do meu negócio, muda completamente o resultado. Muda. Pode custar muito caro esse descontrole. Então, você que está nos ouvindo, né? Se liga, não tem como escapar. Não. A receita é a receita. Esses dias eu estava conversando com um agente da Receita Federal e ele olhou para mim e falou, até indo em direção do que você tinha falado dela ser muito bem, de ser a mais bem preparada, ele falou para mim, ele falou, Henrique, o que foi investido na Receita Federal nos últimos 10, 15 anos não tem comparação. Antigamente a gente andava com um Fiat Uno sem pneu. E hoje a gente tem um monte de helicóptero. Exatamente. Tem um monte de cara de TI, tem tudo. Sim, é isso aí. Entendeu? Então, não tem como fugir, galera. Não. Perfeito? Perfeito. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço. Muita luz para você sempre. Para todos nós, meu irmão. Entendeu? Muita luz, muito sucesso, pra muito sucesso. Para você que nos assistiu, espero que o Fernando tenha aberto um pouco mais os seus olhos, o seu conhecimento em relação a essa nova forma de tributar. Obviamente, eu estou saindo com dúvidas aqui, você também deve estar saindo com dúvidas. Como é que te acha, Fernando? Pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, @Delta Contabilidade Empresarial. @Delta Contabilidade Empresarial. Isso, Facebook, Instagram, LinkedIn. Perfeito. E lá tem nossos acessos, ou pode ligar no nosso escritório. Perfeito. 3377-6464. 3377-6464, código 43. Exatamente, exatamente. Muito, muito, muito orgulho daqui. Com certeza. Muito orgulho, né? E para você, então, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Dê o seu like aí, curta, mande para o seu amigo, mande para o seu pai que é empresário, para o seu marido, para você que é empresário, mande para o seu colega, para ele também entender. Informe seu fornecedor, porque às vezes o seu fornecedor também não sabe disso tudo, e faça a sua rede. Eu acho que cabe mais uma vantagem a rede que se forma, porque agora vai ter contador conversando com contador. Com certeza. Muito obrigado e até uma próxima vez. Até mais.